Olá, pessoal. Vamos continuar aí na nossa parte 3, que eu dei o primeiro vídeo, o segundo vídeo, esse é o último vídeo da população brasileira, tá? A gente vai falar na página 46, os brasileiros migrantes. Mas antes de eu falar dos brasileiros migrantes, eu quero que vocês aprendam aí a diferença entre emigrante e imigrante. Emigrante, com saída do país de origem para entrar em outro país para viver, tá? Imigrante é entrada de pessoas em um país estrangeiro. Eu costumo falar da Venezuela, porque a Venezuela está mais atual, então vocês conseguem entender melhor. Então, as pessoas saíram lá da Venezuela e vieram aqui para o Brasil porque o país deles está enfrentando um caos político, econômico, institucional, humanitário. Então, eles foram para outros países em busca de melhores condições de vida, em busca de dignidade, pelo menos, né? Só que não foi só para o Brasil que eles vieram, eles foram para alguns países da América do Sul, já que a Venezuela faz fronteira com a Colômbia e para a Guiana. A Colômbia, eles também foram recebidos. A Guiana não tem muito o que oferecer para eles, né? Então eles acabaram, a maioria, vindo aqui para o Brasil mesmo, tá bem? Então a diferença é essa. O emigrante, ele sai do país de origem para entrar em outro país. E o imigrante é a entrada de pessoas de um país estrangeiro que vem para viver em outro país, tá? No caso, eu falei da Venezuela. Vou dar a definição também para vocês de alguns tipos de migrações. Eu vou falar da migração internacional ou externa. O que é uma migração internacional ou externa? Que é fora do país. Ocorre de um país para o outro. Por exemplo, eu vou migrar do Brasil para os Estados Unidos. Migração nacional ou interna ocorre dentro do próprio país, tá? Eu migro, a migração nacional ou interna, ela ocorre de duas maneiras. A migração interregional, de uma região para outra. Eu saio do Nordeste para o Sudeste, do Sudeste para o Centro-Oeste, do Centro-Oeste para o Sul e vice-versa, tá? E a migração intrarregional é dentro da mesma região. Por exemplo, um êxodo rural. Eu saio do campo, vou para a cidade em busca de melhores condições de vida. O campo, dependendo da região que você esteja também, né? Porque se eu estiver na região centro-oeste, eu vou preferir ficar lá pelo campo, porque eu vou ter, assim, vou trabalhar no agronegócio. Migração pendular. Migração pendular corresponde ao deslocamento diário entre municípios. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, trabalho em Volta Redonda e volto. Eu vou para lá, trabalho e volto. Vou para lá, estudo e volto. Entendeu? A migração pendular é isso. Quando você não mora, você trabalha ou estuda e retorna para sua casa. Transhumância corresponde aos movimentos populacionais sazonais. Ocorre em certos períodos do ano e sempre se repete. No Brasil já é considerado histórico a transhumância da população que mora no polígono das secas na região. Por exemplo, eu saio porque está muito seco, mas depois eu retorno. Eu saio por uma necessidade, por causa do calor, por causa da falta d'água, mas eu retorno, tá bem? Então, falando dessas definições que não estão aí no caderno de vocês, mas é bom que vocês saibam, tá? Vamos para a página 46. Durante o século XX, ocorreram alguns fluxos migratórios internos que se caracterizam, na maioria das vezes, pelo deslocamento de pessoas de uma região para outro país. Essas migrações internas não alteram o número de habitantes em nosso território, já que o tipo de migração, as pessoas se deslocam de uma área para outra, tá? Em cada um desses fluxos houve um fator de repulsão, ou seja, alguma coisa impulsionou a saída dessas pessoas dessa região para ir buscar alguma coisa em outra região, que é o fator de atração, repulsão. Alguma coisa fez que eu saísse.
Fator de atração. Eu saí em busca de alguma coisa que estimulou a migração dentro da região, tá? As migrações internas no século XX ocorreram entre 1950 e 1960. Em razão da falta de empregos, longos períodos de seca, problemas socioeconômicos, principalmente na região Nordeste, um grande número de nordestinos saiu da sua região para outras regiões do país, principalmente para a região Sudeste, tá? Nesse período, o estado do Paraná caracterizava a fronteira agrícola do país. Recebeu muitos migrantes, principalmente dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Entre 1960 e 1970, essa população era atraída pela exploração do ouro e o desenvolvimento da agropecuária em áreas da floresta amazônica e do cerrado. Muitos trabalhadores deixavam a região Nordeste, Sudeste e Sul para viver em áreas do Norte e Centro-Oeste do país, tá? Principalmente por causa da construção de Brasília, que promoveu um grande número de empregos. Embaixo nós temos 2 mapas, fluxos migratórios de 50 e 60 e 60 e 70. As pessoas migrando aqui dentro da própria região, tá? A maioria saía do Nordeste para a região Sudeste, região Sul e região Centro-Oeste. Em 1960 e 70, também saindo do Nordeste para a região Sudeste e para a região Norte do país, tá? Também saíam da região Sul para a região Centro-Oeste. Virando a folha, entre 1970 e 1980, olha aí a migração, continua na região Nordeste, vindo para a região Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Depois eles saíam da região Centro-Oeste, indo para a região Norte, tá? Nesse período houve uma intensificação no fluxo migratório para a região Centro-Oeste e Norte, em virtude das novas fronteiras agrícolas. Brasileiros vivendo em outro país. Vamos lá? Segundo o Ministério das Relações Exteriores, há cerca de 2,8 milhões de brasileiros residindo em diversos países do mundo. Contudo, as estimativas revelam que o número pode ser maior ainda pelo fato de existirem muito brasileiro morando ilegalmente. As pessoas saem daqui, saem dos países, vão principalmente para os Estados Unidos, chegam lá, não tem trabalho, não tem casa e não estão vivendo legalmente dentro do país. Para você viver legalmente dentro do país, você tem que ter autorização, tem que ter passaporte. Se você vai estudar, você precisa de visto. Se eu vou ficar lá 3 meses, eu tenho que ter um visto, que eu vou ficar lá 3 meses para estudar. Eu ganho esse visto, estudo e volto. Se eu quiser ficar lá, o meu visto já não está mais valendo. Eu não posso ficar circulando, porque se eu for pega pela polícia, eles vão me deportar para o meu país de origem, tá? Isso acontece muito nos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos seja considerado o país que mais atrai brasileiros migrantes, nas últimas décadas, países como Japão, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, Paraguai também se destacam por receber grandes contingentes de brasileiros. Tá bem? A dificuldade para se ingressar no mercado de trabalho, os baixos salários pagos aqui para a gente, grande parte dos brasileiros levam muitas pessoas e migram para outros países em busca de oportunidades, trabalhos que oferecem com maior remuneração e, consequentemente, melhores condições de vida, né? Aqui tem os fluxos de imigração dentro do nosso país em 2012. Olha só, a migração externa. Você saindo do Brasil, o grande fluxo foi aqui. Eu pensei que fosse Estados Unidos, mas nem tanto. Foi para o Reino Unido, bastante gente foi para Israel, Angola, Moçambique, Japão, Austrália. A Austrália recebe muitos estudantes para fazer intercâmbio. Os Estados Unidos agora está recebendo, mas acho que a Austrália recebe bem mais. Eu tenho até 3 alunas da outra escola que estão lá nos Estados Unidos, vão ficar lá durante 1 ano. Agora, quando chegar no final, elas retornam, se Deus quiser. Virando a folha, pessoal,
A imigração para o Brasil, na atualidade, página 48. Assim como existem muitos brasileiros fora do país, também encontramos muitos estrangeiros vivendo aqui, principalmente os venezuelanos, né? Esses imigrantes de diferentes nacionalidades vêm para o nosso país por diversos motivos, como conflitos políticos, que é o que eu falei, né, lá da Venezuela, étnicos, religiosos, que são perseguidos nos seus países e acabam vindo para cá. Ocorrem esses conflitos e aí eles procuram oportunidades de trabalho, um lugar para morar, principalmente na América Latina, onde a possibilidade de inserção no mercado de trabalho são menores. Esse planisfério aqui mostra outra migração em 2010, né, os principais fluxos migratórios. Como eu falei, eles saem aqui do Brasil, saem do Brasil não, eles saem dos países de fora e vêm para cá, ó, Itália, Alemanha, Japão, China, enfim. O mapa dessa página dos fluxos de imigração, localizado aqui, dá uma olhadinha na página 47, verifica os países para onde eles seguem os maiores grupos de brasileiros e de onde procede os maiores grupos de estrangeiros em cada continente do mundo, tá bem? Aqui tem um zoom, é a imigração e o tráfico humano. É importante que vocês leiam isso aqui, tá? A população economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? É a população que trabalha, é a população que movimenta o país, tá? Eu faço parte da população economicamente ativa e os pais de vocês provavelmente são as pessoas que trabalham, tá bem? Também é conhecida como PEA. P-E-A. P maiúsculo, E maiúsculo, E maiúsculo. A maiúsculo, quer dizer. Segundo o IBGE, a PEA é formada por pessoas com idade entre 14 e 65 anos. Tanto aquelas que estão empregadas em atividades econômicas e recebem a remuneração para a realização do seu trabalho, quanto as pessoas que estão temporariamente desempregadas à procura de emprego. Já as pessoas que não se enquadram nesse grupo, a exemplo dos aposentados, estudantes, donas de casa, forma a chamada população não economicamente ativa, conhecida como PNEA, tudo maiúsculo. É injusto falar que a dona de casa não trabalha. Quando a gente está em casa, a gente trabalha muito mais do que no meu próprio trabalho. Quando eu estou em casa, eu não tenho descanso. Provavelmente a mãe de vocês também não. O gráfico A, ele representa a composição de uma população brasileira dividida entre população economicamente ativa e não ativa. Olha só, a população economicamente ativa representada no primeiro gráfico, no gráfico A, 60% produz e 40% não é que não produz, não tem salário, logo pode ter salário informalmente, entendeu? Então não é contado pelo IBGE. O PEA homens e mulheres, 43% das mulheres trabalham, 57% dos homens, tá? A mulher no mercado de trabalho. Olha como a mulher cresceu aqui no mercado de trabalho. Ela sai de 28, 32 até 43. De 1972 ou 73, por aí, eram pouquinhas mulheres trabalhando, né? Ainda estava naquela coisa de casar, tomar conta da casa, do marido e dos filhos. Aí em 82 já deu aquele boom, as mulheres começaram a correr atrás do trabalho. Em 92 cresceu mais ainda. Em 2002, olha, esse gráfico aqui, nem concordo com ele, 2011, as mulheres, tem muita mulher no trabalho. Eu, quando pego o metrô para ir trabalhar, eu vejo mais mulher dentro do metrô do que homem. Então eu falo assim, gente, as mulheres estão trabalhando e os homens estão em casa? Enfim, esse gráfico aqui está bastante desatualizado, tá bem? Então é possível observar no gráfico B que a participação feminina no mercado de trabalho está se tornando cada vez mais expressiva. De cada 100 pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, 43 delas são mulheres. Entre os fatores que intensificou a participação da mulher no mercado de trabalho está o aumento da escolaridade. Hoje a mulher estuda, ela trabalha e estuda, tá? Nos últimos anos, uma parcela da população feminina ampliou sua formação educacional.
Esse fato também foi ocorrido com pessoas do sexo masculino. No entanto, essa formação proporcionou às mulheres melhores oportunidades de emprego. Tá ok? Viramos a página 50. Tem um zoom falando sobre a educação infantil no trabalho, as crianças que são obrigadas a trabalhar. Tá lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dá uma olhadinha também para o vídeo não ficar muito grande. Aqui fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei de 8.069, criada em 13 de julho de 1990, com o objetivo de garantir a proteção integral à criança e ao adolescente. Tá? A distribuição de renda entre a população brasileira. É complicado a distribuição de renda aqui no nosso país. Muita desigualdade social, então fica bastante difícil. Mas vamos lá. Brasil é um dos países com maior desigualdade de renda entre os G20. São os 20 países mais ricos do mundo. O Brasil é um dos com maior desigualdade de renda. Aí tem um outro quadrinho. No Brasil, concentra a renda no top resiste. As manchetes tratam da distribuição desigual de renda no nosso país. Grande parte total da renda gerada pelos trabalhadores encontra concentrada em uma pequena parcela da população. Por outro lado, uma multidão de trabalhadores divide a menor parte da riqueza. Vou falar do Congresso Nacional. Por exemplo, aqueles deputados ganham uma fortuna, enquanto nós, trabalhadores mortais, a gente ganha muito pouco, porque em relação ao que eles fazem, é complicado dividir a renda aí, né? Bastante complicado. Logo embaixo não, aí tem aí de toda a riqueza produzida no Brasil, ou seja, a renda total do país, 75% fica na mão de um grupo de pessoas que corresponde a apenas 10% dos brasileiros. A gente trabalha muito e ganha pouco. O restante da riqueza é dividido entre 90% dos brasileiros, então fica muito difícil. De acordo com a pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil está entre os países do mundo com maior concentração de renda. Os números nacionais são superados apenas pelos países da África e Serra Leoa. Nossa, mãe. Aqui tem a concentração de renda no Brasil. Aí vou falar as cores para vocês. Isso é um gráfico, tá? A cor vermelhinha com 24% da população brasileira ganha um salário mínimo. 23% entre 1 e 2 salários mínimos. O amarelinho, 9%, olha só, pequenininho, de 2 a 3 salários mínimos. O verdinho, 6%, de 3 a 5 salários. Aí vem no meu tá meio que marronzinho, onde tá 4%. 4% ganha entre 5 e 10 salários. 2%, que é o roxinho, ganha mais de 10 salários. Então, é muita gente que trabalha e pouca gente que ganha muito, né? 1% não tem nem rendimento. É muito dinheiro. Então, tendo como referência o salário mínimo de 2015, que era R$788, que hoje acho que já está mais de R$1.000, não sei exatamente. As pessoas que vivem com até 2 salários mínimos têm uma renda mensal de aproximadamente R$1.576. Essas pessoas que vivem até com 20 salários mínimos ganham mais de R$15.000. É um absurdo. Viramos a folha, que eu não vou falar da minha renda não, que eu vou até chorar. Vamos lá, pessoal, não vou demorar muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. O padrão do desenvolvimento econômico que historicamente se processa em nosso país criou algumas condições para que uma pequena parcela de privilegiados, uma boa parte, né, grandes empresários e os políticos, no caso, acumule a maior renda do país, enquanto uma multidão de trabalhadores sobrevive apenas com os salários baixíssimos. Isso sem contar com as pessoas que não têm a carteira assinada. Com rendimento tão discrepante, a riqueza e a pobreza convivem em nosso país. A gente vê bairros belíssimos com comunidade, enfim. Desse modo, a má distribuição de renda está refletida em vários aspectos da nossa sociedade.
ocasionando os problemas da desigualdade social. Aqui embaixo tem uma pesquisa nacional por amostra de domicílios. Cerca de 10 milhões de brasileiros vivem em condições de extrema pobreza. Muitos deles não podem e não possuem dinheiro para comprar alimentos básicos. 15 das moradias no nosso país não possuem abastecimento de água tratada. 36 das moradias não contam com a rede de esgoto. A desigualdade social no Brasil gera contrastes que podem ser observados em vários países, tá? As imagens aqui abaixo retratam aqui a nossa realidade. Aqui, no caso, não sei por que foram lá no Pará, que a gente tem tanta pobreza aqui no Rio de Janeiro. Podia ter colocado uma das nossas pobrezas. Quando chove, principalmente os rios sobem, as pessoas ficam desabrigadas, despencando das encostas. Podia ter pego ali a Rocinha, que é a maior favela da América Latina, e ter posto aqui. Aí botaram aqui embaixo São Paulo. Aqui de um lado a riqueza, do outro lado a pobreza. É isso que eles estão mostrando, tá? Pessoal, tem umas questões para vocês responderem. Não está difícil, está bem fácil, mas qualquer dúvida, vá página 53, 54, vai aqui no finalzinho da página 55 para relembrar, e eu passo depois uma aula com uma revisão falando da matéria em um vídeo mais curtinho para vocês, ok? Bons estudos, descanse, mas dentro da medida do possível, tá? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus.